Feliz sábado, Nova Semente. Feliz sábado. Bom estar com vocês aqui. E eu começo lembrando a você, e você que também que nos acompanha de casa, de que nós tivemos uma celebração de Páscoa incrível nessa igreja, com a presença de Deus do início ao fim, que veio em seguida de uma Santa Ceia também tão especial. E eu me lembro de uma coisa que o pastor Igor falou e que me marcou muito, que foi uma menção à história do ladrão da cruz. Um cenário hipotético em que ele chega ao céu e alguém questiona: como é que você chegou aqui? E ele nem sabe direito o que dizer, e a resposta única possível é: foi o homem da cruz do meio que pediu para eu vir. Sem conhecê-lo profundamente, sem ter tido tempo para tomar suas decisões ao longo da vida, aquele ponto marcante, único, decisivo e divisor de águas fez com que aquele homem estivesse no céu. Eu e você conhecemos o homem da cruz do meio de perto, sabemos o nome, o propósito dele, a razão pela qual ele veio, tudo que ele fez e faz por nós. E nesse mês tão especial, a gente começa a adoração desse sábado agradecendo a ele, agradecendo ao homem da cruz do meio por esse milagre da entrega e dessa graça que nos é oferecida. Então se coloque em pé e vamos juntos lembrar desse sacrifício perfeito e mais uma vez se entregar a ele em louvor e adoração, louvando e agradecendo a ele, ao homem, ao Deus da cruz do meio. Amor assim
seu lugar. A música que acabamos de cantar, ela vai dizer: foi o nosso pecado que Ele recebeu. Ele foi esmagado e ferido pelas nossas transgressões. E na oração intercessora dessa manhã, o que nós vamos como igreja pedir junto para Deus é que Ele nos dê a força necessária para vencer aquilo que nós não temos conseguido vencer sozinhos. Porque o texto sagrado vai nos dizer que é Ele quem opera em nós a vontade e o fazer, o querer e o efetuar. Então que a vontade venha direto do trono de Deus e o realizar também venha dEle, para que o nome dEle seja glorificado do início ao fim das nossas ações. E eu quero pedir isso para Deus junto com você. Você pode se ajoelhar comigo. Você que está na sua casa, se ajoelhe também diante de Deus aí. Senhor Jesus, primeiro nós agradecemos porque o Senhor nos salvou. O Senhor nos salvou da morte, o Senhor nos salvou de nós mesmos, o Senhor nos salvou do nosso salário, o Senhor o recebeu por nós. Muito obrigado por esse sacrifício. Todas as vezes que eu canto, todas as vezes que eu falo e penso sobre o que o Senhor fez, eu fico profundamente emocionado e constrangido, porque eu não mereço. Muito obrigado por esse amor que eu não consigo nem explicar. Jesus, tem coisas que eu faço e que eu me envergonho e gostaria de não fazer. E eu quero entregar essas coisas para o Senhor junto com essa igreja aqui, porque aqui tem um tanto de gente também que, assim como Paulo, tem vontade de fazer o bem, mas não tem conseguido, porque a natureza humana às vezes grita e fala mais alto. A gente pede que o Senhor, por favor, realize no nosso coração a vontade e, por favor, nos ajude a fazer o bem, para que nós possamos nos vencer e estar mais próximos do que o Senhor sonha para a nossa vida, e para que assim nós estejamos mais próximos do Senhor. Nos ajude. Nessa oração tão especial pedimos a Tua presença e agradecemos por ela. E mais uma vez, muito obrigado por esse sacrifício tão perfeito. Nós assinamos e endereçamos essa oração no nome de Jesus. Amém. Se entregou por mim, morreu para me salvar. Na cruz Jesus tomou meu lugar. Amor assim jamais existirá. Tomou para sempre o meu lugar. Amém. Hoje o nosso momento do ofertório vai ser um pouquinho diferente do que ele costuma ser. E por isso que eu estou aqui para conduzir esse momento junto de vocês. Faz parte da visão adventista a respeito sobre a utilização dos recursos, trabalhar com muita transparência para a igreja. E nós estamos procurando fazer isso cada vez mais, de maneira que no semestre passado nós já apresentamos aqui para vocês um vídeo relatório sobre a situação financeira da nossa igreja e onde os recursos têm sido aplicados. E Deus tem sido muito bondoso e muito generoso com a Nova Semente. Nós temos tido, nesses anos de trabalho aqui, um crescimento muito significativo nessas questões. E dízimo e oferta é o que nós, quando avaliamos administrativamente uma igreja, ele é um demonstrativo de uma realidade espiritual. Porque uma vez que dízimo é resposta de fidelidade e oferta é resposta de gratidão, nós podemos entender qual é o quadro, qual é o cenário dos membros da nossa igreja. Hoje eu não vim aqui apresentar números em termos de quantos são os valores que nós temos no caixa, mas hoje a abordagem ela vai numa outra direção, de um outro dado, de uma outra informação, que é muito importante, diz muito a respeito disso também. No semestre passado, vocês devem se lembrar, aqueles que estão aqui, eu vim aqui à frente junto com o Felipe,
Nós passamos o vídeo e nós falamos a respeito de alguns custos que nós temos como igreja e que aumentaram desde que nós mudamos do prédio antigo para o prédio atual. No prédio antigo, nós tínhamos ali cerca de 1.600 metros de construção. Hoje nós temos quase 3.000, nós temos 2.900 e poucos metros quadrados construídos. Isso significa que tudo aumentou. Então, algumas despesas também aumentaram naturalmente. Nós temos um elevador a mais, que atende 2 andares a mais, ou 3 andares a mais, melhor dizendo. Nós temos mais salas e tudo isso, um prédio desse tamanho, nós tivemos um aumento significativo de membros também. Tudo isso requer mais uso de luz, de água, dos insumos, papel, copo, enfim. Então, naturalmente, nós tivemos um aumento das nossas despesas. Desde o prédio passado, nós temos pessoas que trabalham, contratados aqui da Nova Semente, que trabalham para que o culto aconteça, mas trabalham também na administração e na manutenção do prédio, como limpeza, segurança, uma série de fatores. Só que quando a gente saiu do prédio antigo e viemos para cá, um outro fenômeno aconteceu, e eu já vou explicar esse fenômeno para vocês. Acontece que nós estamos tentando buscar ainda um equilíbrio financeiro para a manutenção da igreja. Tivemos muitas ofertas direcionadas para a construção e nós conseguimos nem um ano ainda, porque a gente começou a campanha em agosto do ano passado. Então até agora, com as subvenções que vieram da associação, da união e até da divisão, nós já pagamos dos 10 milhões que nós tínhamos que pagar, que era parte da igreja, que pagar aqui da construção, nós já pagamos 6 milhões de reais, amém? Deus seja louvado por isso. Agora nós vamos fazer um plano para a associação, onde nós vamos pagar isso em prestações como se fosse o aluguel que nós tínhamos antes, até que nós possamos pagar tudo isso. Mas o que acontece? Hoje, as nossas entradas de ofertas principalmente, elas não estão iguais às nossas despesas. Nós temos uma despesa mensal aqui na igreja que varia entre 100 a 130 mil reais, a depender da quantidade de programas que nós fazemos. Mas nós temos recebido de ofertas em torno de 70 a 80 mil reais por mês. Ou seja, a gente tem um gapzinho aí, temos um déficit. A gente foi tentar entender por que essa diferença, sendo que nós aumentamos o número de lugares aqui na igreja, número de membros aqui na igreja. E a gente teve uma dica do que poderia ser o motivo pelo qual a gente não estava dentro desse equilíbrio. É que o nosso público de visitas ou de não membros aqui da Nova Semente aumentou também. No prédio antigo, aproximadamente 30% do nosso auditório eram de pessoas que estavam passando ali aquele sábado, estavam vindo de fora, estavam vindo nos visitar. 30% mais ou menos era um público que a gente veria só naquele sábado. Mais recentemente eu convoquei aqui uma reunião administrativa, que é uma reunião para que membros batizados da Nova Semente ficassem para uma reunião a mais, depois do primeiro e do segundo culto. E isso trouxe para nós uma sugestão do que é que pode estar acontecendo, porque para essa reunião ficaram presentes aqui apenas 1/4 do nosso auditório, ou seja, 25% das pessoas que estavam presentes ficaram se identificando como membros batizados regulares aqui da Nova Semente. E aí nós fomos verificar isso no sistema, e de fato o sistema confirmou isso que foi a nossa impressão. Por que a gente não alcançou ainda esse equilíbrio financeiro na igreja? Porque de todos os que frequentam a Nova Semente aos sábados, apenas 25% dessas pessoas ofertam. 75% das pessoas que frequentam a Nova Semente aqui aos sábados são não doadores. E aí a gente começou a sonhar. Porque se cada uma dessas pessoas que frequentam aqui a Nova Semente, que vêm à Nova Semente a cada sábado, fizessem um pacto de se tornarem ofertantes, nós facilmente equipararíamos as entradas de ofertas com os nossos custos mensais. E na verdade, se todo mundo fizesse isso, dos que não são doadores,
Nós poderíamos sonhar com a realização de muitas outras coisas, porque nós poderíamos ter recursos para muito mais. Nós poderíamos ter terminado de mobiliar e decorar as salas do departamento infantil toda. A gente poderia ter decorado a sala dos adolescentes. Nós poderíamos ter um equipamento melhor no salão dos jovens. Então eu vim aqui fazer um apelo para você. Para você que vem a Nova Semente, de repente não é membro ainda da Nova Semente, mas você que tem sido abençoado pelo ministério da Nova Semente, para que você fizesse um pacto com Deus e ajudasse a gente a continuar sendo relevante da maneira como a gente é. Que você que de repente está nos assistindo aí pela internet, se você volta do culto da sua igreja para sua casa, para que você se dispusesse então a mandar uma oferta aqui para a nossa igreja, para que você continue recebendo a nossa transmissão e sendo abençoado pelo Ministério da Nova Semente também. Eu gostaria de convidar você para que você fizesse esse pacto, porque se cada pessoa da nossa igreja fosse um ofertante, nós poderíamos estar realizando muito mais. Nós poderíamos estar sonhando com muito mais. E nós queremos fazer isso, nós queremos avançar, nós queremos alcançar esses dias. E prestando aqui uma explicação à igreja também. Esses dias eu recebi uma mensagem de um membro aqui da Nova Semente com uma pergunta muito sincera e muito pertinente também. E foi o fato desse meu irmão mandar essa pergunta, porque ele tinha o interesse de saber a respeito disso, ele estava preocupado com isso. Me sugeriu que essa pode ser a dúvida de outras pessoas, porque a pergunta que me chegou foi: pastor, por que muitos desses programas que a Nova Semente tem realizado têm sido bilhetado? Por que o musical, preciso comprar o ingresso para ir ao musical? Aos outros programas que a Nova Semente tem feito, por quê? E aí ele me deu a oportunidade de explicar para ele, e eu trago essa explicação para você. Por que muitas vezes a gente faz o programa e tem que vender o ingresso do programa? É porque para cada programa adicional nós temos um custo. Custo com os profissionais que operam. Profissionais que servem aqui para que o culto aconteça, que vai desde banda, sonoplastia, produção, segurança, tudo. Energia, tudo. Então cada programa tem um custo para nós. E a gente vê qual é o custo e a gente divide o valor do custo pela quantidade de ingressos. Então a igreja faz isso para que a Nova Semente não pare, porque senão nós teríamos que suspender esses programas extra sábado de manhã. Então, para que a gente continue proclamando, para que a gente continue tendo essas programações que atraem pessoas, que falam de Jesus para as pessoas, a gente tem apenas compartilhado. E quando é venda de ingresso, a pessoa acaba comprando o ingresso. Então a gente tem recurso para fazer. Se esse valor viesse como oferta, a gente não precisaria vender os ingressos. Porque aí a igreja teria esse recurso no caixa da igreja para poder pagar o custo de um programa extra. E nós faríamos esses programas sem precisarmos bilhetá-lo. Quem sabe com 2 sessões. Porque tudo isso envolve custo. Então por isso eu vim aqui fazer um apelo para você. Para que você que ainda não é um ofertante regular, para que você demonstre a sua fidelidade, a sua gratidão a Deus, através desse ato de ofertar também. Nós louvamos a Deus por esses 25% dos membros que têm mantido essa igreja. 25% das pessoas que estão aqui têm permitido que tudo isso aconteça. Mas nós podemos fazer a nossa parte também. Você pode fazer a sua parte e se tornar um pactuante, se tornar um ofertante regular, para que a Nova Semente continue realizando os seus programas, os seus projetos, e assim nós possamos crescer. Então ore a Deus. Oferta é voluntária, é fruto de gratidão. Reflete então naquilo que Deus tem feito na sua vida. E expressa isso ofertando dos seus recursos para que a obra do Senhor continue avançando. Nós vamos ter oportunidade de fazer isso agora. Se você não está preparado para agora, ore a Deus esse programa e você poderá fazer isso através do QR Code, através da nossa chave Pix que aparece aí para você, novasemente.ap@adventistas.org.
Para que você não precise mandar o comprovante, se você colocar 10 na casa dos centavos, você vai especificar que esse é o valor do seu dízimo. E a nossa tesouraria já vai identificar e vai destinar para a associação porque é dízimo. Se você colocar 20 na casa dos centavos, a gente já vai saber que esse valor é da sua oferta. Você pode identificar assim. E para que os diáconos possam passar então a recolher com as salvas, eu quero ler as palavras do Salmo 100. Porque o texto do Salmo 100 diz o seguinte: celebrem com júbilo ao Senhor todas as terras. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cânticos. Saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Deus tem sido fiel para conosco. O convite é para que sejamos fiéis para com Ele também. Vamos participar em espírito de oração desse momento e que você faça um plano, um pacto, um propósito com Deus, para que a Nova Semente continue avançando e cumprindo cada vez mais e melhor a missão que o Senhor a confiou. Amém? Que Deus abençoe a todos nós. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho, tudo é teu. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça.
Feche seus olhos. Querido Deus, nós te louvamos por quem o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Aqui, Senhor, estão parte dos recursos que o Senhor tem oferecido a cada um de nós. E nós assim devolvemos ao Senhor, ó Deus, reconhecendo a Tua fidelidade, a Tua bondade, mas também reconhecendo o Teu agir em nossa vida. E nós queremos pedir nesse momento, ó Deus, que o Senhor abençoe de maneira especial a Nova Semente. Ela tem cumprido um papel muito importante na pregação da Tua palavra neste lugar. E o nosso desejo é continuarmos avançando, continuarmos crescendo, continuarmos expandindo o reino para que mais pessoas Te conheçam. Mas para isso, ó Deus, precisamos unir as nossas forças e por isso eu Te peço que o Teu Santo Espírito se manifeste com poder na vida do Teu povo, a fim de que possamos unir os nossos talentos, os recursos que o Senhor nos concede, nosso tempo, para que possamos fazer cada vez mais e melhor em favor do reino eterno. Que o Senhor abençoe, ó Deus, esses recursos que foram doados nesse momento ou que foram enviados durante a semana pelo aplicativo, diretamente pelo banco. Que o Senhor abençoe esses recursos para que em suas mãos Ele possa dar frutos para a eternidade, possa cumprir o propósito para os quais o Senhor os estabeleceu. Fica conosco, ó Deus, abençoa-nos e continua cuidando de nós, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus é fiel, Ele é bom conosco e a bondade dele vai nos perseguindo, ela vai atrás de nós. E em resposta a isso, a única atitude possível é adorá-lo, também em forma de canção. Então se coloque em pé, porque a gente vai reconhecer com esse louvor de celebração o quanto Deus tem sido bom na nossa vida e a gente vai poder adorá-lo juntos. Sempre, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre.
mais linda. Por tudo que é. Aleluia! E a gente vem pra cá buscando muitas coisas, e a primeira delas, a do topo, é a presença de Deus, né? E Deus, ele tem muitas faces que nos atendem, que faz com que nós estejamos aqui, que a gente vá à procura dele. A principal e primeira delas precisa ser a presença do Pai, e a capacidade que ele tem de nos salvar por quem ele é, pela graça que ele oferece. Esse deve ser o topo. A primeira coisa que faz a gente vir para cá, acordar pela manhã num sábado e vir para cá, deve ser buscar a presença do Pai. E aí existem outras facetas de Deus também que a Bíblia nos apresenta, porque tem algumas famílias aqui que precisam do Deus que ofereceu a cura para Naamã. Esse Deus também está aqui, amém? Algumas outras famílias também precisam do Deus que foi capaz de ressuscitar a Lázaro, entendendo que naquele grande dia vai poder reencontrar aquela pessoa que tanto ama e que essa terra levou. E eu quero um amém a isso também. Algumas pessoas, como a minha família da minha esposa, vêm para cá também à procura do Deus que foi capaz de dar um filho a Ana. E essa é a nossa jornada e luta de oração com Deus. A gente vem para cá pedindo isso para Ele também todo sábado. Existem muitas razões para você estar aqui. E a canção que vamos cantar nessa igreja hoje pela primeira vez, ela ressalta feitos milagrosos que Deus fez e que estão registrados na palavra dele, para que a gente se lembrasse, para que a gente pudesse olhar para trás, para tudo que ele fez e tivesse a plena segurança e convicção de que é esse Deus que está conosco, e se nós estamos com ele, não tem como perder essa batalha, não tem jeito da gente perder. E a vitória da batalha não necessariamente é receber alguma coisa aqui do que esse Deus é capaz de fazer, não, mas é a presença dele, e é a presença dele pela eternidade. Então se ele nos dar o que nós precisamos aqui, louvado seja Deus. Mas se não recebermos aqui, na eternidade teremos isso com ele, é isso que importa. Mas você é um filho e uma filha amado de Deus, é o seu pai, então tudo bem você pedir para ele o que está faltando nesse coração aí. E eu quero ensinar esse refrão para você. Ele é assim, ó: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá. Então canta mais uma vez assim, ó: Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper. Aleluia. Muitas fontes em meio ao deserto, nuvens que trazem chuvas de bênçãos do céu. Então escute a voz do Pai, ouça a voz. E esse Deus impossível de mensurar está aqui do seu lado, pertinho de você.
braços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não tema, sou contigo. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ei, Nova Semente, eu quero ouvir você. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que é capaz de tirar a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, que dá estéril e faz filhos, que brada do alto, não tema, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento.
Você pode aplaudir a esse Deus? Entrega seu pedido pro céu aí e canta mais uma vez assim, ó. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper haverá ouça a voz. Amado Deus e nosso Pai, obrigado pelo livramento garantido e confirmado pela vida, morte e ressurreição de Jesus. Obrigado pela oferta gratuita, generosa, que através dele nos fizeste do Santo Espírito. Que ele esteja em cada um de nós agora e que ele domine este ambiente para a glória do teu nome e salvação nossa, em Cristo Jesus. Amém. Um bom dia, um feliz sábado a todos. Sejam muito bem-vindos à Nova Semente. Essa aqui é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com um propósito. Propósito de que a cada encontro nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus. Hoje, um sábado muito especial para nós, motivo de grande alegria porque é a realização de um sonho, de um propósito já antigo de ter o Dr. Edemar aqui conosco. Eu já vou falar um pouquinho mais a respeito dele. Antes eu só gostaria de fazer uma distinta menção aqui também à sua família que o acompanha. A Yara está por aí? Cadê a Yara? Está ali a Yara, a sua esposa. Seja muito bem-vinda, Yara. Eles desenvolvem um ministério maravilhoso e vocês já vão descobrir qual é esse ministério. Mas eles vieram acompanhados também de pessoas muito especiais. O Elmar também está ali. A Liz, que é a nora do casal, e a Ashley está aí também, que é a netinha. Sejam muito bem-vindos para nós, é um prazer muito grande contar com vocês aqui. Doutor Edemar, e na verdade você pode chamá-lo tanto de doutor quanto de pastor também. É doutor porque tem graduação doutoral em ciências humanas, mas concentrado em aconselhamento matrimonial e familiar. Na verdade eu vou ter que encurtar muito aqui o currículo dele, porque senão a gente tomaria muita parte do sermão para falar de toda a sua formação. Mas são mais de 35 anos como terapeuta familiar matrimonial. E ele atuou como terapeuta tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. E a maior parte das suas graduações também são nos Estados Unidos, em Loma Linda, com formação até mesmo da própria Conferência Geral da Igreja Adventista. Enfim, tem um currículo extenso e uma experiência vasta, muito grande no que diz respeito à terapia de família, aconselhamento matrimonial. Tanto é que o Dr. Edemar, ele é convidado inúmeras vezes para falar para famílias pastorais nos nossos concílios. Eu já acompanho o ministério desse casal, dele com a Yara, desde minha formação no teológico, onde lá ele já era chamado para participar da nossa formação pastoral. E ao longo do ministério tivemos a oportunidade de em alguns momentos estarmos juntos no mesmo evento, ele falando para nós, e ele fala de família, fala desse contexto das relações humanas, com muita experiência, com muita bagagem, e Deus o tem usado. Traz muito esse contexto pastoral também. Então, fundamentado na palavra de Deus, fundamentado dos nossos princípios. E há algum tempo ele veio aqui à Nova Semente com a sua família. Ele regressou para o Brasil, já faz alguns anos que vocês estão, uns 4 anos estão morando de volta aqui no Brasil. E quando eu vi aqui, eu não perdi a oportunidade, falei, olha, eu preciso que você separe uma agenda para nós, para estar aqui. E hoje esse dia chegou, nós estamos muito felizes. Faz um ano e meio. Faz um ano e meio que a gente está programando isso. E que era um sonho meu também, do pastorado da igreja, trazermos essa temática para trabalharmos essa questão do tema de família, dos relacionamentos. E eu tenho certeza que Deus preparou tudo para esse momento. Então que Deus te abençoe. Amém. A casa é sua, fica à vontade. Que Deus te use mais uma vez poderosamente. Muito obrigado.
É um privilégio estar aqui com vocês. Orei muito por esse momento. Sei que é uma igreja que realmente merece uma atenção toda especial. E para isso eu precisava ser preparado para ser adequadamente especial para a necessidade de vocês. Sábado feliz para todos. Casados. Quantos são casados? As mãos, por favor. Não se arrependam que não dá mais tempo. Ok. Lá em cima tem casados também? Tem casados também. Solteiros. Tem solteiros? Aproveita que é uma chance de ser visto publicamente. Talvez seja abertura. Sabe lá, né? Nunca se sabe quando virá outra oportunidade, né? Solteiros. Comprometidos aí, noivos, gente que já está encaminhado para uma relação mais comprometida. Tem alguém aí? Esse ainda dá tempo de se arrepender, mas está tudo bem. Fiquem tranquilos, a gente vai ter condições. Falar sobre relacionamento é simplesmente falarmos do desafio maior da vida humana. Tudo que vocês imaginarem, lutas financeiras, perseguições na empresa, dificuldades de localização, doenças físicas, doenças do trato emocional, do trato psicológico, de tudo que você for analisar como ser humano, o desafio maior de todos nós e de cada um de nós serão os nossos relacionamentos humanos. Pensem em duas pessoas exatamente iguais, totalmente diferentes. Elas são iguais na perspectiva do valor próprio, mas elas são totalmente diferentes na sua individualidade. E a individualidade foi uma característica dada por Deus aos seres humanos e apenas aos seres humanos. Animais não têm individualidade. Só é possível ter individualidade se houver o componente eletivo moral. Ou seja, se eu puder fazer escolhas morais, eu terei individualidade. Se eu não puder fazer escolhas morais, eu não tenho individualidade. Por isso que quando às vezes, num relacionamento familiar, pai, mãe, marido ou esposa, quando um domina o outro, tanto no nível de pais e filhos, como no nível dos dois iguais, marido e esposa, quando um domina o outro, a propensão, a tendência é, ao longo dos anos, o dominante ir anulando as características individuais do outro, o que de fato ele passa a viver com a pessoa que está morrendo lentamente ao seu lado. Nós temos isso por motivos naturais. Quais são os motivos naturais? Uma pessoa nasce com uma característica de temperamento passivo. E ela vai escolher, preste atenção nisso, ela irá escolher uma pessoa de temperamento dominante. Ela precisa disto. Provavelmente ela se realizou na sua família original com uma mãe dominante ou um pai dominante. E esse indivíduo, pai ou mãe, na ação natural do seu temperamento, já agora como adulto manifestado em sua personalidade, esse indivíduo, pai ou mãe, procurando ajudar o filho ou a filha lenta nas decisões, passivo demais, há momentos em que o pai ou a mãe se aproveitam da passividade, não com intenção maligna, não com intenção má, mas eles se aproveitam, é mais fácil lidar com aquele filho. Mas em outros momentos, e talvez sejam os que mais durem, ele vai sufocando a identidade daquela pessoa para crescer como pessoa independente realmente. Esta pessoa sai da relação familiar original, pai e mãe, onde estava, e vai para um relacionamento independente, onde ela agora diz, agora eu vou ser eu mesma, eu ser eu mesmo, pode ser homem ou mulher, menino ou menina, marido ou esposa, e nesta relação, sem ter conta consciente, ele escolhe, ou ela escolhe alguém que vai justamente contrapor-se ao que ela é. É assim que nós nos realizamos. Aí esta pessoa passa do estágio de dependência da mãe ou do pai, e transfere essa dependência para esse novo elemento, o seu cônjuge. E aí, de um certo ponto em diante, bem cedo, antes de 6 meses de relacionamento matrimonial, ou seja, os dois na mesma casa, tanto um quanto o outro começam a se incomodar, ou ser incomodados. Ok. Mudando completamente de assunto, vamos para a Bíblia. Quando nós vimos a criação do homem, e eu gostaria que vocês tivessem em mente que a palavra Adam, quando ela aparece antes do nascimento ou da criação de Eva, Adam,
A-D-A-M. Em hebraico, ela não está se referindo ao nome de Adão e nem está se referindo à sua sexualidade. Ele está se referindo à raça humana. Então, Adam, no Gênesis capítulo 1, significa ser humano. A tradução original desta palavra é ser humano. Quando Deus permite que ele se veja na relação com os outros seres criados, os animais, e se veja identificado com eles, ele volta frustrado. Porque ele não consegue ter alguém equivalente a ele. O que é equivalente? Lembrem-se de que Adão foi criado perfeito. Então ele precisava de alguém que se opusesse para ele sem ser contra ele. Nós temos a tendência no ambiente de trabalho, ou no ambiente familiar, ou no ambiente da igreja, na igreja também, quando alguém se opõe a uma opinião nossa, nós logo de imediato acionamos o sistema emocional que vem do nosso inconsciente e dizemos: ele está contra mim, ela está contra mim. Pensem nisto, quando ele foi criado, ele precisava de alguém que se opusesse a ele. Isso não era um problema. Aliás, não é um problema. Divergência é natural. Há duas pessoas inteligentes, capazes de pensar por si mesmas, terão divergências. Então vamos gravar isso? Divergência é natural. Essa timidez não me serve. Vamos fazer um acordo aqui. Eu gastei mais tempo na minha vida em palestras do que em sermões. Só em seminários são quase 700. Pessoas envolvidas, aproximadamente 55 mil casais até hoje. Eu não aceito que fique quieto. Porque quando você fala, você pensa mais. Para me responder, você precisa acionar uma área do seu cérebro que você não precisa só me escutando, falando: aprovo, desaprovo, gostei, não gostei, acho bom, não acho. Isso é horrível. Você não cresce, você sai não daqui. Não levante a mão se você já está se sentindo assim. Mas levanta e fica grande, levanta, tá? Não precisa ficar de pé, só fala. Ok? Vamos lá. Então, primeiro princípio aprendido. Divergência natural. Olha, eu vejo vocês respondendo. Eu assisto os cultos do pastor Igor e agora vocês vão... Não pode. Eu também tenho o direito humano. Vamos lá então. Divergência é natural. Ok. A divergência é um estado comum da relação de seres inteligentes. Pode ser no trabalho, pode ser na igreja, pode ser em casa. Aonde é que nós temos maior incidência de riscos pelas nossas divergências? Aonde? Na igreja? Quantas vezes vem à igreja? Você passa a segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aqui? Não. Quantas vezes normalmente? Quantas vezes? É assim ou não? Quantas vezes? Uma vez a semana. No trabalho, todos os dias. Então já aumentou a tendência de haver divergência no trabalho. Vizinho. Com vizinho, divergência. O que acontece quando você tem uma divergência com o vizinho da esquerda? Você quase não sai na hora que ele sai. Fala: esse desgraçado sai 7h15, eu vou sair 7, ou então saio 7h35. Eu não quero cruzar com ele, porque eu não quero ter divergência. É uma escolha que eu posso fazer. E no trabalho? Bom, no trabalho é o seguinte: se bobear aqui, eu perco a função, eu perco o emprego, eu perco o salário, eu perco o meu dinheiro, então eu me comporto. Chama-se ética social. Olha que legal. Bonito o nome, né? Ética social. Ela te protege do confronto, mas não da falsidade. Aqui, eu sinto algo sobre ela ou sobre ele. Mas aqui... Oi, tudo bem? Vamos vê-la, saudade. Nossa, como foi o feriado? Bem, obrigado. Tenho que resolver o negócio lá, então tá, tchau. Eu posso me livrar dela. Agora tem um lugar que eu volto e fico, e durmo e acordo. É a família, é a casa. E ali é onde nós mais revelamos as características naturais que nós herdamos e que nós adquirimos de nossa formação original. Ou seja, com pai e mãe, todos nós desenvolvemos as nossas características naturais e adquirimos tendências que são transmitidas por eles, por sua maneira de ser. Então, lá no Gênesis, Jesus criou um homem perfeito, um ser perfeito,
que não estava bom porque não tinha alguém que fosse à altura dele, que pudesse confrontar-se com ele no mesmo nível. Todos os animais eram-lhe sujeitos. Todos, domine, ele falou, domine sobre os peixes do mar. Esse negócio, a Yara gosta muito de pescar. Eu gosto da Yara. Então, aí estou lá pescando com a Yara e eu me animo, porque os peixes, eles têm um acordo comigo. Se não pegar, eu desisto. E como eu não posso desistir da Yara, eu fico meio boring, meio desanimado lá. Então eu ponho e pego. Então eu tiro o meu peixe, tiro dela. Eu não gosto daquele negócio, suja a mão, cheira. Eu sou meio chato com cheiro, mas eu ponho a isca do dela, ponho a isca do meu, tiro o peixe dela, enfia na minha mão, cutuca. Então eu estou lá, mas estou fazendo o meu melhor. Aí não está lá um pescador animado, fala, você também gosta de pescar? Eu falo, não, eu gosto da Yara. Eu estou aqui por causa disso, eu estou firme. Mas o que eu fiz? Eu controlei um desejo natural, qual que era? Não estar pescando. E eu adquiri um desejo, na verdade intencional, voluntário, de estar lá por causa dela. Uma escolha. Agora, eu posso fazer o contrário também. Eu posso me incomodar com isso. E isso gerar entre nós um desentendimento. Agora vejam bem. De novo, divergência, desentendimento é intencional. O desentendimento é pessoal. No desentendimento, eu estava conversando sobre, vejamos, a temperatura da água. Essa aqui está natural. Como eu estou falando, é a melhor referência. Se fosse gelada, ela poderia me prejudicar. Com licença. Natural. Então, estou discutindo sobre temperatura da água. Se eu for comparar com meu filho, por exemplo, ele pega um copo desse, coloca metade de gelo e o que sobrar ele põe o líquido que for. Eu não. Eu gosto de sem gelo ou com uma pedra apenas. Então ele brinca comigo e quando ele vem com um copo dele e meu, ele já põe ele pega um copo bem cheio de gelo, que é o dele, coloca na minha frente para me provocar, depois troca, coloca o meu com uma pedrinha de gelo. Ele está ali me olhando, mas está tudo bem entre nós. Então, isto é o quê? Isto é um desentendimento ou uma divergência? Desentendimento ou divergência? É uma divergência, é um modo de ver a coisa. O desentendimento é se ele começa a me criticar por não gostar de água super gelada, ou eu criticá-lo dizendo que faz mal, que não sei o quê, que atrapalha onde, pega cordas vocais, ataca não sei o quê, vai para o estômago, vai para o cerebro, começa um discurso. Então, eu estou forçando o outro a um aspecto que ele não tem igual a mim. Então, eu saio do objeto líquido, temperatura, e passo para o pessoal. Isso é o quê? Isso é o quê? Desentendimento. Então gravem esta palavra porque ela é chave para nós. Ela nos ajuda em nossos relacionamentos. Desentendimento é intencional. Vamos fixar? Desentendimento. Então, se ele é intencional e eu descobrir que eu tenho uma intenção ruim com você, se eu sou cristão e quero me relacionar bem com outra pessoa, mesmo divergindo de você, eu vou me esforçar para controlar a minha intencionalidade de atacá-lo ou de me desentender. Eu falo, não, eu preciso... Como é o seu nome? Marcos. Mateus. Tá vendo? Mateus, Lucas, Marcos. Tá bom, ok. Mateus. Eu quero me dar bem com Mateus. Eu não gosto de um aspecto... ou me lembro do jeito que ele faz. Mas eu quero amar o Mateus, é uma escolha. Então, eu abro mão da minha preferência para beneficiar o nosso relacionamento. Então, prestem bem atenção. Os maiores problemas, a maioria dos problemas que hoje estamos tendo na nossa casa, alguns tiveram hoje pela manhã antes de vir para cá. Não levante a mão. Alguns ao sair de casa, você tem essa maquiagem, né? E você que não tem maquiagem, com esse cabelo aí, fica não sei o quê, então, quase cabelo, eu tenho quase cabelo. Então, aí, o que está aí? Eu não tenho que sair, então entra no carro. Olha, você não limpou o seu pé para entrar no carro? Olha o jeito de sentar. Então, uma coisa... Divergem ou não? Divergem ou não? Divergem. Isso é problema? É problema? Não, Adão e Eva, Adão precisava de uma pessoa assim. Então, eu trouxe para vocês uma reflexão hoje
do que está no incidente da Bíblia. Jesus foi testado, atacado, provocado várias vezes em seu ministério terrestre, pelos líderes judeus, pelos escribas, pelos mestres da lei, pelos fariseus, pelos saduceus. E houve um incidente, já caminhando para o fim do ministério de Jesus, houve um incidente em que os fariseus fizeram uma pergunta para ele, ele respondeu tão bem, que o cara saiu, canhém, sabe? E daí os saduceus falaram, tá, vou pegá-lo. Aí veio um saduceu e disse para ele, Senhor, Moisés escreveu, porque Deus mandou, de que quando um homem casado não tiver filhos e morrer, o irmão dele precisa casar com a cunhada para dar-lhe descendência. Não tinha nada a ver com paixão, essa cabeça pervertida que nós temos aí, porque eu tenho lidado às vezes com alguns casos, eu já atendi casos de desentendimentos graves entre casais, em que a cunhada, que não é parte da família, a cunhada casada com o irmão de uma moça, a mulher tem uma moça na casa, tem um casal na casa, um filho e uma filha, tá? A filha casou com um cidadão que é o genro da casa, e o filho casou com uma cidadã que é a nora da casa. E os dois, a nora e o genro, acabaram se envolvendo, e os dois, na mesma hora, traíram tanto a filha quanto o filho. Ou seja, houve infidelidade exatamente na mesma família, ao mesmo tempo, derrubando duas famílias, dois casais. E eu tive que ajudá-los nessa situação grave e difícil. Então, absolutamente não tem nada a ver com o negócio de atração, nada disso. Era preservar a descendência. A herança, terra e conteúdo material tinha que ser passado para um descendente. Então, se esta senhora, esta viúva, não tinha filhos, o cunhado dela, por ordem da lei, devia ter relações com ela, tinha que casar com ela para dar-lhe descendência. Então, o filho que nascesse dessa relação, levava o nome do pai do irmão dele, que faleceu. Então, o João morreu e o José agora tem que casar com a mulher. Então, essa criança que nasce leva o nome do João, que faleceu. E os outros filhos que esse José tiver são dele. Mas ele precisa dar um descendente, chama-se lei do levirato. E este saduceu, que não creem na ressurreição, os saduceus não creem na ressurreição, eles disseram para Jesus, Senhor, então, uma mulher entre nós casou com um homem e morreu, o marido, e ela ficou sem filhos. O irmão dele casou com ela e também não teve filhos e morreu. 7 irmãos, foi um exagero, eles inventaram uma história de 7 pessoas da mesma família, todos casaram com essa mulher e nenhum deles teve filhos. Aí falaram, então Senhor, o negócio deles era a ressurreição. Então Senhor, na ressurreição, e chegou um tempo que essa mulher também morreu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, todo mundo sem filhos. E chegou o momento em que a mulher também morreu. Então Senhor, na ressurreição, de qual deles será ela esposa? Vamos ler esse texto que aparece em Mateus. Eu acho que já pode ser projetado aqui na... Que bonitinho o casalzinho, coisa querida. Ninguém olhou para casa, você viu? Se ela é velha, feia, o jardim é lindo, mas olhou esse abraço lindo e gostoso. Aquele que não está dando, olhando essa foto, essa imagem, pode começar a dar abraço a partir de hoje. É uma boa dica. Então, Jesus respondeu, o erro de vocês está no fato de não conhecerem as Escrituras nem o poder de Deus. Então, tinha 2 erros. Não conhecer a Escritura e o que mais? E o poder de Deus. Ok. Continuando, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento, mas são como os anjos do céu. Agora, esse mesmo texto, no Evangelho de Lucas, ele acrescenta um detalhezinho que eu considero extremamente importante. Lucas, pegar minha cola.
Lucas, capítulo 20, versículos 34 a 36. Lucas, capítulo 20, versos 34 a 36. Jesus respondeu, é a mesma cena, a mesma situação, só que outro evangelista relatando o mesmo fato. Jesus respondeu, os filhos deste mundo casam e se dão em casamento. Mas os que são considerados dignos de alcançar a era vindoura e a ressurreição dentre os mortos não casam, nem se dão em casamento, pois não podem mais morrer, porque são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Entenderam ou não? Igual os saduceus. Vocês entenderam? Depois da ressurreição, ninguém mais casa nem se dá em casamento. Dar-se em casamento era aquela iniciativa do pai que conversava com o noivo, estabelecia o valor do dote e passava a sua filha. Então, dar-se em casamento é isso. Não se casam nem se dão em casamento. Então, tudo que tivemos que fazer com esse benefício, com esse privilégio, que é o casamento, agora é a hora de fazer. Quem mais fala mal de casamento são os casados. Solteiro não fala mal de casamento. Mesmo filhos de pais que brigam. Solteiros não falam mal de casamento, mas casados falam. E falam bastante. Eles se desentendem em casa, não resolvem o problema, não sabem como resolver e falam mal. Porque não é ele o culpado, não é ela a culpada, é o casamento. Então, e no entanto, tem solteiro fazendo fila para casar. Se eu fizesse uma pesquisa aqui agora, quantos solteiros querem ficar assim, falar, não, eu sou resoluto, não quero ninguém na minha vida, eu vou trabalhar duro, eu vou me dedicar com a Madre Teresa de Calcutá, eu vou para a Índia, eu vou para Bangladesh, eu vou para o Oriente Médio, agora lá nesse tiroteio, porque eu vou lá, porque se eu estiver ocupado eu esqueço que estou sozinho, eu preciso estar entretido, porque junto eu não quero ficar. Não tem essa pessoa. Ele pensa diferente, ele fala assim, olha o meu fulano, olha o meu trano, olha meu pai, olha minha mãe, olha não sei quem, comigo vai ser diferente. Olha que legal, coisa mais linda, né? Tão bonita a inocência, é bonito, eu acho que é bonito, eu acho legal. Então, comigo vai ser diferente, não existe. Você é ser humano? Yes. É inteligente? Yes. É livre? Yes. Você vai ter desentendimento. Porque sendo egoísta, os problemas da divergência você não saberá lidar trazendo para si, você vai passar para o outro. E toda vez que num relacionamento você tiver um problema, toda vez que em um relacionamento você tiver problemas, vou repetir, toda vez que em um relacionamento você tiver problemas e você achar um culpado, você pensará que não tem que se arrepender de nada. Então eu peço para você, please, não ache culpado quando tiver um problema. Se ofereça como tal. Entendi um caso aproximadamente 2 semanas atrás, em que o sujeito é casado com uma mulher extremamente difícil. Ela é brava, determinada, mandona, mas ela é uma coisa mais querida, mas ela tem tudo isso. E ele está ali passando um pedaço com ela. E ele está vindo para mim, tipo assim, help me. E eu falei, vamos fazer o seguinte, quando tiver um incidente com ela, desses em que ela abusa o tempo todo. Então, quando tiver um incidente que abusa, peça desculpa. Eu falei, é você. Você que está falando comigo. Ela está aqui? Não, então é você. Ele queria que eu passasse uma procuração para ele. Não, você. Você chega perto e fala, desculpa. Mas eu não errei, exatamente esse é o ponto. Por que ela reagiu assim? Porque ela pensa que você errou. E que mais? Quando você pensa, você sente. Então vamos lá. Sentimentos não existem sem pensamentos. Vamos juntos? Sentimentos não existem sem pensamentos. Às vezes você tem uma lembrança de um trauma da infância ou da adolescência.
O seu inconsciente manda uma mensagem para o seu consciente, que é o seu pensamento, e fala: é isso. É um estímulo emocional. É um estímulo emocional. Sobre a emoção, você não tem controle dela manifestar-se, mas você tem controle de executá-la. No pensamento se diz: não quero pensar isso dela, não quero pensar isso dele, e você não sente. Houve o estímulo, chegou até a dar uma tremidinha nas mãos, mas você falou: estou determinado a vencer o meu eu vou trabalhar aqui, não lá. Então se vai para ela e fala: é isso mesmo? Ela: é isso mesmo. Então se pede perdão para ela e pergunta: o que é que eu falei? Ou, não vou perguntar: o que é que você entendeu do que eu falei? Porque na verdade, quando eu falei, eu estava pensando nisso. Eu falei: aqui, esse é o discurso normal, natural. O outro não suporta, ele já sentiu algo que não lhe agrada. Ele está certo, não importa. Não importa, ele sentiu. Se ele sentiu, para e pergunta: desculpa, o que foi que eu falei? E não o que foi que se entendeu. O que foi que eu falei? A mesma coisa que eu falei, dita pelo outro, tem um outro significado na relação. O que é que eu falei? Aí ele diz: não, porque você falou isso. Aí fala: não foi isso que eu falei. Você não vai falar isso para ela. Ele já ia dizer: isso eu já estou acostumado. Não, esse é acostumado, tira fora. Você está em terapia porque você não vai fazer o acostumado, você vai fazer um novo. Aí o que eu faço? Você pergunta para ela: desculpa. De novo. E você fala: desculpa, o que eu falei? Ela falou: aí ele respondeu para ela: desculpa, eu não imaginava que eu tinha causado isso na sua mente, no seu pensamento. I'm sorry. Não explique. Ai meu Deus. Não explica o que você quis falar. Não explique. Será que eu estou pondo alguém em terapia agora, nesse momento? Please, não levante a mão. Só entra e fica quieto. Eu vou fazer isso. Não responda e não explique. Ela perguntou? Não. Ela só está brava. E ela é brava. Ela é brava. Ela é ainda. Estamos trabalhando isso aí. Jesus está fazendo uma obra maravilhosa. Então, ele falou, pediu perdão, ela explicou, ele pediu perdão de novo e ficou quieto. Ele falou, na outra sessão, ele falou: foi difícil, já ia explicar. Não, mas assim, não trate não mais. Passado um tempo, ela esfriou, porque a reação dele tirou-a do estado emocional e colocou no racional. Aí ela falou para ele: não, é o seguinte, eu queria te explicar, porque ele é tão bonzinho, ele é tão querido, dá vontade de dar um beijo nele. Ele é muito bonzinho, só que é uma encrenca. Então, mas aí ela falou: sabe o que é? Quando você faz assim, tal, você sabe que eu sou desse jeito. Ele falou: eu sei, desculpa, realmente. Olha, ele continuou, esse cara fez a... Aí ela falou: não, na verdade, o que você quis dizer quando você falou isso? Aí eu falei: aí a dica, agora fala. Eu sei, olha como ele foi longe. Ele falou assim: eu sei que não justifica. Uau, que coisa mais linda. Eu sei que não justifica. Mas quando eu falei, eu estava pensando nisso. Mas, agora que eu vi que isto causa o que causou, eu não quero mais falar desse jeito. Eu vou trabalhar para mudar. Tem paciência comigo, me dá uma força. Quando ela olhou aquilo, ela falou: o que aconteceu com você? Ele falou: eu estou em crescimento. Eu sei. Não vai me falar que foi a terapia. Eu falei: se você falar que foi, eu te bato quando voltar. Ele falou: não. É que eu entendi as coisas que eu fazia e eu quero corrigir. Quem era o crédito? De quem era o crédito? Dele. Então eu vim convidar vocês aqui hoje para morrer. Quem está disposto? Eu estava atendendo um casal na minha sala. E aí um dia ela veio sozinha. E ela falou assim... Eu até contei para a Yara hoje no caminho, falei, foi tão impactante que ela ficou de pé. Ela saiu da cadeira e ficou de pé. Olhou para mim e falou: olha, por favor, não me leve a mal. Ele falou: mas por que eu levaria você a mal? Eu falei: não, o que eu vou dizer agora. Eu falei: não, fica à vontade, aqui fala-se de tudo aqui nesse lugar. Eu falei o seguinte: eu não tenho vontade de matar. Isso, claro, eu não tenho vontade de matar o meu marido. Mas bem que Deus podia tirar a vida dele.
ela está naquele nível de assassino que Jesus classificou lá e falou assim: no teu medo, se desejar, já matou. Fala, não matarás, mas eu te digo, se você desejar, já matou. Fala, ela não está assim armando nem veneno, nem armadilha na escada que ele cai, bate a cabeça, uma corda que quando ele entra o pescoço já entra e faz uma forca. Nada, ela estava totalmente boazinha, dando comida boa, mas o coitado naquele dia saiu, sofreu um acidente e foi fatal. Olha que coisa aliviante, que coisa assim, o choro dela será de alegria e não de tristeza. Então, de certo modo, a gente quer se livrar de quem está com a gente não consegue se ajustar aí. Eu vou dar um aviso para vocês que estão matando os outros, tá? Primeiro que você já está condenado, não levante a mão. Então, ele que está matando o outro já está condenado, tá? Segundo, você trocando, vem outro parecido, tá, neném? Tudo é mais ou menos assim. E qual que é o maior problema do outro que vai vir? Ele vai te encontrar lá. Aonde você for, você leva quem? A si. Você leva a si própria, leva a si mesmo. Então, cuidado, olhem bem. Vamos analisar uma coisa simples na relação humana. Não sei onde é que eu estou aqui. Não, estou indo bem. Tá, ok. Então, vamos pegar uma ilustração interessante. Um diácono. Eu não preciso que os diáconos levantem a mão, não precisa fazer isso não. Então, um diácono tem um adolescente. Ele tem um adolescente dele em casa. E a igreja está assim de adolescentes, né? Tem uns 50 adolescentes. E esse diácono, transitando aí na igreja e conversando com os adolescentes da igreja, a coisa mais querida dele. Aí, valeu! E o Corinthians, e o Palmeiras, e o São Paulo, e a galera, Corinthians não, São Paulo não, Palmeiras não, e ele ali brincando, e bate no ombro e tal. Ok, agora vamos subir, que a classe vai começar. Tudo bem. Conversa daqui, conversa, brinca com outro, super legal, bota no ombro, aí cara, chegou, pá, bate na mão, yes, tal. Ok, um desses adolescentes encontra o filho dele, fala, cara, seu pai é maneiro, meu, seu pai é joia, você é um felizardo. Ele falou, vai morar lá em casa. Com o filho dos outros, eu sou uma pessoa, com os meus, outra pessoa. Ética social. Eu me cuido. Duas pessoas no trabalho, um homem e uma mulher, ambos casados, trabalhando no mesmo departamento da empresa. Ele extremamente gentil com ela. Por favor, não, você primeiro e tal. Quando sentam lá às vezes, numa reunião do departamento e tal, as moças e as mulheres, ele gentilmente puxa a cadeira, elas sentam e tal, ele senta, uau, não serei mais cavalheiros assim, que coisa, obrigada, mas que cara legal, feliz a esposa deste infeliz. Então, mas quando chega em casa, ele fala, entra logo mulher, não vê que está chovendo, ela tem que entrar, não bate essa porta, tem como fechar essa porta desse carro, você tem geladeira em casa? Então, é esse mesmo coisa mais linda lá da empresa. O que muda tanto? O que muda tanto? O que muda tanto? O que o indivíduo faz no ambiente social público, ele faz por esforço. Não é natural. Você é carinhoso com as mulheres da igreja, com os homens da igreja, atencioso, educado. Eu não estou falando íntimo, não estou falando íntimo. Você é atencioso, educado, generoso, generosa aqui, porque é isto que se espera de alguém que seja nesse ambiente público. E na empresa é a mesma coisa. E não se comporte assim e você vai ser mandado embora. Você é eliminado de lá, ou eliminada. Você se controla, mas quando chega em casa, o outro não tem o direito do seu esforço. Porque você fala, já passei o dia inteiro me esforçando. Eu quero agora relaxar, eu quero ser eu mesmo. Tem um homem que eu estou tratando, que ele estava em casa, não falava oi para a esposa. Extremamente atencioso na empresa, porque eu estive na empresa dele. Extremamente atencioso, entrava, não falava oi para ela, ia direto para o sofá, sentava e puxava o seu celular e começava a nas redes. E essa mulher dizia, eu não consigo entender o que acontece conosco, a gente não consegue se comunicar. Eu fui falar com ele, ele falou, eu não gosto de falar, é uma coisa que eu faço com esforço. Eu passo o dia tendo que falar, o setor dele é um setor de relações públicas. Ele falou, eu passo o dia me esforçando. A última coisa que eu quero entrar em casa é falar. Eu quero sentar e calar.
Então não case. Porque esta mulher, a mulher, ela foi dada por Deus para os homens para falar. E os homens para ouvir. Sabem o que os homens que não querem gastar muito tempo com as mulheres, sabe o que eles fazem? Ele não quer gastar muito tempo com a esposa dele. Fala, primeiro lugar que ele já começa assim, fala amor. Fala, você está com o celular, eu posso fazer as duas coisas, vai, fala. Aí quando ela nem continua. O que você fez lá? Não, eu queria te contar. Não importa o que você sentiu. O que você fez? Engoliu o sapo. Vai em frente, fala logo para a pessoa. Eu não aceito isso. Tá vendo? Você começa a engolir, depois não. Próximo. Não tem mais nada para falar. Ótimo. Ele acha que ele fez um grande trabalho terapêutico. O homem não precisa se preocupar com o que a mulher vai falar. Porque ela não quer receita. Número 1. Ela não quer discurso. Número 2. Ela não quer treinamento, senta aí, vamos lá, não quer. Ela quer desabafar, alguém que escuta e diz, eu sinto o que você está sentindo. Chama-se o quê? Empatia. Simpatia é uma coisa, empatia é outra. Então vamos lá? Simpatia natural. Entrei aqui, gostei de você. Isso é simpatia. Ok? Aí nós dois começamos a fazer um trabalho aqui dentro e o seu jeito já não é do meu jeito. Para eu continuar com você e ser cordial como fui no impacto da simpatia, eu preciso desenvolver, escolher, ter empatia por você. Isso é fruto do amor. Amor é voluntário. Então, com esta escolha, eu te trato bem. E com o tempo, até as coisas suas que eu não gostava, eu aceito com total relevância o valor que você tem para mim. A sua pessoa é mais importante do que o seu comportamento, que às vezes não combina com o meu. Então vamos, simpatia é natural. Vamos lá, auditório. Simpatia, empatia é intencional. Ok, simpatia é natural. Empatia é da vontade. Ok, então se eu não tiver vontade de me esforçar, este homem trabalha o dia inteiro, não gosta de falar, cansou de falar, volta para casa, ele pensa na esposa e não nele. Quando ele pensa nela e não nele, na verdade ele está morrendo. Então morrendo eu. Quando ele entra em casa, ele diz, eu preciso dar atenção para ela. Então agora, homens, quando chega em casa e a esposa quer falar, você diga uma coisa simples, fala oi, dá um beijo. Se quiser dar agora para dar, mas não vale tanto, vale mais quando você estiver sozinho. Aqui todo mundo vê e fala, olha como ele beija, olha que legal. Então esse casal que está mostrando aqui em público, eu não faço muita questão. Agora quando você chega em casa sozinho, dá um beijo. Mesmo que seu dia tenha sido ruim, dá um beijo. Não amargo, um beijo só. Dá um beijo, e daí como foi seu dia? Ela olha para a sua cara e fala assim, o seu acho que não foi bom, né? Ah, não foi mesmo, mas eu estou mais interessado em saber como é que foi o seu. Ela começa, o meu foi o seguinte, o menino fez aqui, a menina fez lá, e não sei o que mais, e eu fui na feira, eu fui lá, você não acredita, eu passei lá no supermercado, aquele negócio que eu não estava procurando, sabe o que eu não achava? Eu achei hoje lá, é mesmo quanto que é? Não, estava em promoção. Então ele fala, interessante. E encontrei a fulana, nossa, mas falou tão mal, é mesmo, e o que você fez? Aí ela falou, nossa, que difícil, como é que você fez? Fiz assim, entendi. Uau, foi duro o seu dia. Mas teve umas coisas boas, eu comprar uma coisa boa, eu comprei. Aí ele fala, é verdade, eu vi o meu cartão, falava assim, compra aprovada, eu senti lá. Então, mas você ficou feliz? Fiquei, tá. E que bom, você quer mais alguma coisa? Não, pode tomar banho agora, eu estou bem. Olha como foi fácil, muito barato. Muito barato. Então eu vim convidar para morrer. A mulher que fala, o marido chega cansado. Dá uma pausa, neném. Olha para ele e fala, ele está cansado. Ele está na minha escola, tá? Ele aprendeu, está te ouvindo, mas está assim. O coração não está fazendo assim, está fazendo... Aí você para e fala, estou te incomodando? Como ele está comigo, ele fala, não. Está? Agora eu quero pegar vocês. Ela está ou não? Vou perguntar diferente. Segundo a perspectiva dele, ela está ou não? Não, porque ele decidiu não olhar para ela do jeito que ele pensa. Ele decidiu pensar do jeito dela. Agora ela que tem que se tocar, neném. E olhar para ele e dizer, uau,
Olha o que eu fiz com meu marido. Vocês percebem como Jesus está presente dentro de casa? Jesus disse o que agora eu quero apresentar para vocês, porque eu ia ficar com vocês aqui até as 2, mas eu tenho muito a vos dizer, mas não podeis suportá-lo agora. Disse Jesus, e eu estou com ele. Vamos, por favor, comigo, meu povo querido. Eu preciso dizer isso para vocês, não tem como eu passar. Eu fiz quase 1000 casamentos. E aquela parte assim, na saúde, na doença, quem está lembrando, sorria. Então, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, entendeu? Na fartura, na carência, na juventude, na velhice. Tudo isso ficou legal, mas a parte que eu mais gostava era aquela assim, que é o que eu gosto de ficar, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Como é que é? Não separe o homem, tá? Eu os declaro marido e esposa, o que Deus uniu, até que a morte os separe. Essa morte eu gosto. E quando você pensa na morte do outro, fica mais fácil. Mas eu quero falar da sua. Então vamos lá para Jesus, que eu acho que a pessoa mais adequada para nos ajudar é Jesus. Vamos lá, Jesus, Mateus capítulo 16, verso 24. Quantos vieram aqui hoje? Eu quero a resposta. Não quero mão levantada, eu quero esta palavra. Eu vou escutar vozes de mulheres e vozes de homens, tá? Então, quantos vieram aqui hoje para terem um encontro com Jesus? Yes! Maravilha, então agora você vai ter. Então, quando ele falar, escute. E se você o ama, obedeça. Vamos lá, então, 16, 24. Se alguém vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Alguns homens acham que a sua cruz é a sua esposa, e algumas mulheres acham que a sua cruz é o seu marido, mas não é. Se eu não tivesse a Yara, eu tenho uma cruz que vocês não fazem ideia o peso que é. A minha impetuosidade. Eu sou impaciente, eu sou explosivo e eu sou temperamental. Então eu preciso dessa joia preciosa para descobrir o mal que está dentro de mim, e para eu me esforçar para dominar-me para ela, estou fazendo isso por mim, e Jesus vai dando a força. E agora veja o que Lucas diz do mesmo assunto. Lucas 9, 23. A mensagem de Lucas, ela pega um pouquinho mais. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. O que acrescentou? Muito fraco, muito fraco. Isso é sinal de confissão de pecados. A Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, se você não confessar e não deixar, vai voltar para casa igual. Quem quer voltar para casa morto hoje? Fala, morri para mim, eu quero começar a nascer porque eu não era. Só poderia ser com a graça de Cristo. Eu fui me encontrar com Ele e me encontrei. Eu quero mudar a história da minha esposa, mudando a minha vida. Quero mudar a história do meu marido, mudando a minha vida. Não mudando o outro, mudando a mim. Porque senão não dá para matar o outro, senão você é assassino. Mas assim mesmo dá para matar. Dá para morrer para o seu eu. Vou repetir o texto. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Quando? Dia a dia. Tome a sua cruz e siga-me. A minha cruz é o seguinte: a Yara é distraída e é esquecida. E eu sou impaciente. Olha que coisa linda essa combinação. O impaciente com a distraída. Esqueceu de novo. Aí eu falei o seguinte: olha, sabe de uma coisa? Essa cura de Jesus, a coisa mais querida, Deus escolheu, falou: meu filho, eu te escolhi, cuide dela. Eu falei: tá comigo. Então ela esqueceu o celular preto numa mesa preta. Eu pego uma folha de papel toalha, coloco por baixo e largo, ele vai embora. Então, porque ela passa e pega o celular em cima da folha branca, ela enxergou, na preta ela não enxergava, aí ficava no celular: cadê meu celular? Então, de um tempo em diante, passou a achar, deixa num lugar, eu ponho no lugar que ela acha, não falo nada. Aí um dia chegou na frente do auditório da Igreja Central de Curitiba, 2.300 pessoas. Ela falou assim: eu, por exemplo, já não esqueço mais tanto. Eu fiquei quieto, mas o meu rosto fez com que o auditório, ela virou para mim: não sou, querido? Eu falei: melhorou muito. Ela falou: melhorei?
Mas ela achou que ela tinha... Mas ela melhorou muito. Ela está ali, é a coisa mais querida. Lembra de tudo, ela lembra do meu aniversário. Lembra de tudo. Então, o esforço é para ajudar. Cadê o povo que canta? Eles tinham que estar aqui já tocando para nós. Então, você já estava aí suavemente. Entendi. Tá certo. Por que ele vai tocar? Porque eu gostaria de mexer um pouquinho com o coração de vocês. Ninguém tem poder para mexer o seu coração, nem Jesus. Nem Jesus, nem Jesus. Você foi criado livre. Livre vontade. Livre escolha. Vocês estão acostumados a buscar textos, postagens na internet sobre o seu cônjuge. Se você é mulher, você procura textos sobre mulher, sobre homem. Se você é homem, textos sobre mulher. Como consertar uma mulher, como consertar um homem. Você tem que procurar textos que te ajudem a descobrir como consertar a si mesmo. Porque ninguém muda alguém. Comigo. Ninguém. Os americanos dizem: nobody can change anybody. É mais forte. Ninguém pode mudar alguém. Mas eu posso mudar? Posso mudar? Então eu vim convidá-los à morte. Que morte? Que morte? A morte do eu. A morte para o egoísmo. É em casa que eu vou mostrar a religião que eu tenho. É em casa que eu vou mostrar o poder de Jesus. É em casa que eu vou poder dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É em casa que eu vou poder dizer: vivo não mais eu. Impetuoso, determinado, tendente a ser dominador, impaciente, desenvolvendo uma paciência que não me é natural, pelo esforço e a graça de Jesus, e uma auxiliadora maravilhosa que é Yara. Me faz ver com amor. Ela fala: benzinho, olha aqui, ó, o trânsito está ruim mesmo, vai pôr na sua cabeça, está ruim mesmo. Eu fico nervoso com os impacientes, com os lerdos na minha frente. Fala: por que essa criatura não sai da minha frente? E eu vai subindo. Aí ela fala assim: amor, esse cara é lerdo mesmo, mas deixa eu te dizer uma coisa, ele não vai sair daí. Aí eu esfrio, aí procuro um outro caminho, e ela fala: viu? Não foi tão difícil. E a gente continua a viagem alegre e feliz. Cheirar o cara, buzinar, acender luz, não adianta. Não levante a mão. Você só faz com a você que é esposa, não faça de novo que nem um louco. Não fala isso para ele, que piora. Ele fala: você está assim com aquele lerdo, está junto com ele, contra mim? Lógico que está. Porque o cara está lerdo, ela está falando mal dele. Assim os dois, ó. Eu não preciso de inimigo dentro do meu carro. Vai sentar no carro do outro lá. Mas não, você pega e vira para ele e fala: amor, está ruim mesmo. Olha o trânsito como é que está. E eu sei o quanto você tem sido paciente. Aí ele: procura outra alternativa, ou então a gente vai ter que se acostumar. Não tem problema, a gente vai chegar um pouco depois, está tudo em ordem. Quantos admitem comigo que nós temos uma obra maior para fazer dentro de nós do que em quem quer que seja? Quantos admitem isso? Eu estou aqui para ajudar quem quer. Jamais poderia ajudar quem não quer. Assim como Deus também não. Eu sou assim com Deus. Mas se você quer, eu quero convidá-lo e convidá-la a se entregar para a morte nesta, está tão escuro, quase falei nesta noite, nesta manhã. Você quer mesmo? Você levanta e fala assim: eu sei em que ponto que eu vou morrer. Você sabe qual é o ponto da sua personalidade que o seu temperamento se manifesta de maneira ruim. Você sabe. Então agora você vai levantar dizendo: eu quero matar isto em mim. Eu quero trabalhar para controlar isto em mim. Você fica de pé. Se você quer. É voluntário, é individual. Não precisa puxar o marido junto, a esposa. Só levanta você. Só aquele que quer. É uma entrega. É uma entrega para a morte. É uma entrega para a morte. Vivo não mais eu. Posso orar com você? Pai querido, obrigado porque ainda temos tempo antes da volta de Jesus para conhecer Tua vontade específica para cada um de nós e podemos nos encaixar, nos enquadrar no Teu plano de transformação do caráter. Obrigado pelo casamento, essa fonte tão maravilhosa de realidades tão cristalinas de quem somos
e de, na verdade, quais as batalhas que temos dentro de nós. Ajuda-nos, Senhor, a sacrificar nosso eu, carregar esta cruz cada dia e poder dizer, de modo que o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais vejam que vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a igreja diz: amém. Louvado seja Deus. E a mesa se foi. Tá bom. Então eu vou cantar. Não, pode cantar. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em sua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança é liberdade. Clamo Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Para isso ser verdade, eu quero pedir, se alguém está com a mãe aqui perto, o pai, o filho, o marido com a esposa, diga no ouvido dele ou dela: eu não sou isso aí ainda, mas hoje, eu decidi que eu quero ser. Não diga eu vou ser, diga eu decidi que eu quero ser. Porque você precisa decidir para Jesus te ajudar. Para isso ser verdade do que cantamos, diga, cochiche no ouvido de quem está perto de você. É poderoso, expulsa as trevas, expulsa a depressão, tira o desânimo e traz para nós esperança. Fale amém. E agora fale por conta própria. Se você fizer a sua parte com sinceridade e dedicação, Deus já está fazendo a dele. Vamos orar. Pai querido, obrigado, porque nos dando a liberdade, nós decidimos na tua presença, nesta manhã, nesta tarde, que queremos fazer a tua vontade na nossa. Como Jesus, mesmo desejando algo diferente, nós queremos nesta manhã submeter a vontade, a minha vontade, à tua vontade. Que em meu cônjuge, em meu filho, em minha filha, em meu pai, em minha mãe, que eu possa, naqueles que vivem comigo, eu possa aproveitar e descobrir a oportunidade para saber o que deve morrer dentro de mim, pelo poder do Espírito Santo e a graça de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor esteja sobre todos. Amém. Pode falar amém. Amém. Obrigado. Foi espontâneo, percebi. Queridos, Deus, Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que a gente pode pedir ou pensar. E tem uma surpresa para você aqui no final, porque Deus, Ele fez muito mais do que eu podia pensar. E como era um sonho antigo, a gente ter uma série e um momento para a gente tratar desse tema tão importante da família, dos relacionamentos, do matrimônio, Deus concedeu muito mais do que a gente podia pensar. Então, eu quero avisar você, para você se preparar, que do dia 25 de abril, ou seja, daqui 2 sábados, dia 25 de abril, até o dia 23 de maio, nós teremos uma série com o Dr. Edemar Lamarques aqui na Nova Semente, com o tema Relacionamento Humano, o Desafio. Então você é convidado a participar conosco. Então de 25 de abril a 23 de maio, você é convidado a estar todos os sábados aqui conosco, para participarmos e crescermos juntos nessa temática tão importante. Então programe-se, faça planos. Para você que está nos assistindo pela internet, dá tempo de você se programar, porque você que está recebendo a transmissão do culto de hoje é sábado que vem para você. Para aqueles que estão presentes aqui daqui 2 sábados, Deus abençoe. Dia 25 de abril então começa essa nossa nova série. E nós temos um convite especial também para fazer para aqueles que são os voluntários da Nova Semente. Dia 25 de abril, às 17 horas, nós também temos um encontro marcado com você que é voluntário da Nova Semente, ou com você que quer se tornar voluntário da Nova Semente, trabalhar e servir em algum dos ministérios. Sábado, dia 25, às 17 horas, nós temos um encontro marcado aqui também. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que você tenha na presença dele um bom restante de dia, amém?